Filemão, capítulo 1, né? É um livro bastante, ele é pequenininho, né? Ele é pequeno. Então, Filemão está antes de Tito, se eu não me engano, e depois de Hebreus. É isso mesmo. Que os irmãos possam abrir suas Bíblias nesta noite. Soberano, maravilhoso Pai, sei que teu servo já orou nesta noite, mas Senhor, nesta noite que o Senhor venha me guiar pelas tuas mãos. Que seja feita a tua vontade, que o nosso coração esteja, Pai, disposto a receber a tua palavra e que o nosso entendimento seja renovado pelo teu Santo Espírito nesta noite. Todos encontraram nesta noite? Amém, Senhor. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer assim nesta noite, em Filemão, capítulo 1, verso 4. A palavra do Senhor vai dizer assim: a fé e o amor de Filemão. Meu caro Filemão, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, por você tem me animado o coração, tem animado o coração de todo o povo de Deus, amém? Pode ficar à vontade nesta noite. A palavra do Senhor vai dizer que a palavra do Senhor ela não vai mencionar muito quem foi Filemão, mas ela vai nos dar entendimento que ele era um homem, que além dele ser um homem, que ele ouviu a mensagem, né, por Paulo. A gente vai ver também, o capítulo inteiro de Filemão. Esse homem, ele tinha um escravo, né, que Paulo, ele rogou por ele. Mas a gente vai ver que Paulo começa a escritura, ele diz, meu caro. E a palavra meu caro, ela tem um significado de que estimável. Um dia Deus, ele nos teve como estimável, porque ele não hesitou de entregar o seu próprio filho por nós. Jesus Cristo, ele veio para buscar aquilo que um dia o Pai amou, de uma maneira tão grande que o próprio escritor, ele não pôde, como dizer, decifrar a palavra desse amor tão grande, do qual Deus nos amou, que enviou o seu unigênito filho, né, o seu filho unigênito para nos salvar e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha ter a vida eterna. Meus amados, nesta noite, você tem alguém como estimável na tua vida? Talvez seja um irmão, talvez seja o teu filho, mas você tem o seu Jesus como estimável para você? Porque se você for ler esse texto aqui, se você for colocar sobre Cristo, que tudo é sobre Ele, para Ele, você vai ver que tudo é sobre Cristo. Tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas que foi feita. E tudo que foi feito sem Ele não pode ser feito, porque todas as coisas foi feito para Cristo Jesus. Assim a palavra do Senhor vai dizer, olha meu caro Filemão, sempre que eu oro, eu lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo. Nesta noite eu te pergunto, você tem lembrado de orar pelo teu irmão? Hoje estamos aqui nesta noite no culto de Santa Ceia, mas você está lembrando daquele que não está aqui? Você está lembrando daquele que por um momento fraquejou, e todos nós somos falhos, somos fracos, estamos sujeitos a fraquejar. Foi falado de amor aqui nesta noite. Será que temos o mesmo amor que qual Cristo tem nos amado também? A palavra do Senhor vai dizer que Paulo diz assim, olha, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu seria como um sino que tinha. Porque não vale de nada, nada serve esse amor. Então nesta noite lembre de orar pelo aquele teu irmão que não está aí do teu lado, ou por aquele que nunca fez parte dessa congregação, mas que faz parte do outro, e por outra hora estava na presença do Senhor, mas que hoje talvez possa estar afastado. Ore por esse irmão, meu amado. Jesus, na noite que ia ser traído, Jesus, ele sabia as pessoas que iam trair ele. Ele sabia que um ia lhe trair, outro iria lhe negar e todos iriam lhe abandonar. Mas nesta noite eu quero dizer, meu amado, não importa o que as pessoas fizeram para ti.
Ore por elas, abençoe elas. Lembre-se que elas também precisam ser salvas, assim como eu e você queremos ser salvos. Porque Jesus, Ele nos amou. Já pensou se Jesus tivesse olhado para a minha e para a sua fraqueza? Será que Jesus teria vindo morrer naquela cruz? Para que a gente hoje pudéssemos ter a oportunidade de salvação e de vida eterna? Jamais. Paulo diz, olha, não olhei para os vossos irmãos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Jesus vai dizer em João 17, ali a palavra do Senhor, quando Jesus está orando ali pelos seus discípulos, ele diz, olha, Pai, eu não peço que vos tire do mundo, mas que vos livre do mal. Por quê? Porque ele estava pedindo para que fosse livre do mal, porque Jesus sabia o que a gente iria enfrentar, e ele disse, olha, eu não oro só por este, mas também oro por aqueles que ainda hão de crer em mim. Então devemos orar, meus amados, não só pelos nossos irmãos de sangue, não só pelos nossos irmãos que a gente tem como irmão mesmo, mas todas as pessoas devemos orar. Orar pelas pessoas. Os dias são maus e tem pessoas que não têm força. E se nós estamos aqui nesta noite, não foi porque fomos fortes, não é porque somos bons merecedores de alguma coisa, mas porque a misericórdia de Deus nos alcançou. O braço do Senhor tem nos sustentado e estamos aqui. Se seja aos trancos e barrancos, se seja a duras penas que estamos aqui, mas estamos aqui porque a mão do Senhor está estendida sobre nós. Uma palavra vai dizer, em João 17, para não ficar só em minhas palavras, a palavra diz assim, eu mostrarei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teu e tu o destes para mim. Jesus, ele nos recebeu para ele. Nós éramos do Pai. Deus amou o mundo que entregou o seu Filho. E aí tudo aquilo que o mundo era, o mundo que Deus amou, as pessoas foram entregues a Deus. Aquelas que creem, aquelas que recebem, são entregues ao próprio Cristo. Quando eu estava com eles no mundo, eu guardava pelo poder do teu nome. E o mesmo nome que me destes. O nome do poderoso Jesus Cristo. Aquele que a palavra fala que toda boca confessará. E toda língua confessará, todo joelho se dobrará e vão dizer que Ele é o Senhor. Quem? Jesus Cristo. Amém? Então, meus amados, nesta noite, ore pelos teus irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer assim. A palavra do Senhor diz assim, olha. Vamos aqui, a palavra do Senhor diz assim. Romanos 14 vai nos dizer assim. Quem serve a Cristo, desta maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Essa palavra de Romanos está dizendo aqui, aquele que, para que a gente não venha julgar o nosso irmão na fé, aqueles que são fracos. Paulo, ele não estava falando do pecado, ele não está falando ser fraco para pecar. Mas se você sabe que você é liberto pela graça, que você é liberto pela misericórdia e que o amor de Jesus, ele venceu tudo e através de tudo a sua graça, ela já anulou toda a lei, porque a lei Cristo cumpriu aquilo que nós não poderíamos cumprir. A graça de Jesus, ela fala que é um favor imerecido. E a graça de Jesus, ela se revela para nós para que tirar o quê? Todo eu de mim. Todo mérito não é meu, o mérito é de Cristo, porque pela graça vós somos salvos, isso não vem de vós, mas o que? Dom de Deus. Mas Paulo não estava falando pecar involuntariamente, ele estava falando para a gente não julgar os nossos irmãos na fé. Tem muita gente que não come carne de porco porque acredita até hoje que o porco é amaldiçoado. E se você sabe que isso não é verdade, porque a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, quando vê um lençol descendo com todos os animais, estava representando um povo. Pedro estava dizendo que ali
Cristo estava dizendo para Pedro que aquilo já estava tudo purificado. Então tudo já foi purificado pelo sangue de Jesus. A terra era maldita, mas através do sangue de Jesus ela é bendita hoje. A terra já não é maldita, a terra é bendita, porque o sangue do Cordeiro lavou todo o pecado. Então nós não temos que julgar o nosso irmão, não é no pecado dele, mas é naquilo que ainda ele é fraco, naquilo ainda que ele ainda não abriu os olhos dele espiritual para descobrir que Cristo já pagou tudo aquilo por ele. Porque não é por mérito meu, mas por mérito de Cristo Jesus. Então nesta noite que a gente venha pegar firme com Jesus Cristo, para que a gente possa entrar na morada dele. A palavra do Senhor vai dizer assim, olha, em João 3,6: porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 4,19: nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Jesus Cristo, Ele nos amou primeiro, antes que a gente amasse Ele. Por isso que a gente fomos atraídos pelo Seu Espírito. Ele disse, olha, quando eu for crucificado, ali quando Jesus fosse levantado, Ele iria atrair muitos, porque muitas pessoas iam crer no Evangelho da salvação. Mesmo que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o Pai, e nós não vimos a pessoa de Cristo em carne, mas a gente crê nele através da palavra. Jesus Cristo, Ele nos salvou. Jesus Cristo, Ele nos liberta através do seu sangue, Ele nos libertou. E hoje somos salvos pela graça e a misericórdia de Deus. Temos que ter fé em Cristo Jesus. Por isso que o título é o quê? A fé e o amor. E o amor, meu amado, o amor é Jesus Cristo. Se a gente não aprender com Cristo a amar, a gente nunca vai descobrir o verdadeiro significado do amor. O amor não é amar aquele que nos ama. O amor é o contrário de tudo isso. O amor é amar aquele que te odeia. O amor é amar aquele que te deseja o mal. O amor é suportar aquele que quer ver a tua derrota e teu fracasso. Porque o amor é que nos ensina. Paulo, ele começou, olha, com bons irmãos, viva em união. Ames uns aos outros. Mas depois ele disse, olha, suportai uns aos outros. Temos que aprender a amar. Mas se o amor está fraquejando, meu amado, você tem que suportar. Peça a Jesus para que entre em teu coração e em tua vida. Falar de amor é muito fácil, a gente fala. Mas temos que aprender a amar verdadeiramente. E olha, isso não é fácil, meu amado. Porque o Senhor Jesus fala, amar aqueles que te amam é fácil, né? Mas o que você está fazendo? Que ganho, que lucro terá se você está amando quem te ama? A gente vai ter lucro se a gente amar justamente aquele que não te ama. Temos que revelar Cristo em tudo que a gente é. A verdadeira, né? A semelhança de Jesus Cristo temos que parecer. A palavra do Senhor vai dizer em 1 João 3,16: e nisto conhecemos que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha que palavra. Olha que palavra tremenda. Hoje muitas pessoas não têm coragem mais de dar nem ser doador de sangue. E quanto mais dar a vida pelo outro. Mas Jesus, Ele não deu só o próprio sangue, mas também como Ele deu a própria vida. Já pensou? Você já pensou? Você já parou para meditar? Jesus, Ele desce lá do céu. Ele veio nascer de uma virgem. E Ele vem se pegar aquela forma mais decaída que tem, que foi o ser humano. Porque o ser humano, ele estava lá com Deus. O ser humano, ele tinha uma particularidade com Deus. O ser humano, ele tinha uma intimidade com Deus. Mas Deus deu uma instrução. Olha, de tudo que tiver aqui, olha, é teu, você pode comer. Mas não pode comer do fruto daquela árvore ali, porque no dia que você comer, você vai sair morto. Você vai morrer, na verdade. E a palavra do Senhor vai dizer que o homem sai do jardim morto. E aí, o que Jesus faz?
Jesus, ele veio pegar aquela forma morta. Jesus veio pegar aquela forma decaída. Para quê? Para que um dia ele pudesse levantar ela e levar ao céu. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a gente é transformado de glória em glória. Transformado em quê? Nesse corpo? Não, esse corpo é corrompetivo. É transformado pela mente do Espírito Santo, né? Seja transformado pelo que? Teve uma mente transformada por quem? Por Cristo Jesus. É a nossa mente que tem que ser transformada dia após dia. E Jesus Cristo pegou a minha e a tua forma de ser humano decaído para levar ao Pai. E todo aquele que crê em Jesus, ele já não morre mais. Mas o que ele passa a ter o que? A vida eterna, porque crê em quem? Naquele que foi enviado de Deus. Nessa noite você crê naquele que foi enviado do céu. Jesus, ele tem a salvação para mim e para você. Jesus, ele tem salvação para a tua família. Jesus tem salvação para a tua parentela. Jesus tem salvação para o mundo todo. Mas todo aquele que crê. A gente bate na tecla, a gente às vezes empurra Jesus nas pessoas, mas a gente fica sabendo que a palavra nos ensina que não é por força nem violência, mas pelo agir do Espírito Santo de Deus. E a gente crê na palavra que muitos seriam atraídos, né, a Ele. Muitos viriam a Ele. Então a gente tem que orar. Orar por quê? Para que Jesus possa fazer, né, a sua vontade e o seu querer. Em Gálatas 2,16 vai dizer assim: sabendo que o homem é justificado pelas obras da lei, mas não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Todos nós já somos justificados pela fé, e não pela lei, mas pela fé em quem? No Cristo Jesus. Então nesta noite, que nós possamos fazer uma reflexão de nós. Um novo ano se inicia. É um novo tempo de nós sermos uma nova criatura. É um tempo de estar apegado a Jesus Cristo. Sabemos que esse ano não vai ser fácil. Temos que estar nos pés do Senhor. Temos que pedir a Ele misericórdia, que isso nos sustente em nossas mãos, para que a gente não venha cair, para que a gente não venha se desviar do seu caminho. E a palavra do Senhor é essa, ainda vai ter a Santa Ceia, e que Jesus nesta noite possa nos convencer do nosso pecado, do nosso engano, que nós venhamos amar nossos irmãos, que nós venhamos viver em união, venhamos orar um pelos outros, venhamos estar unidos em Cristo Jesus, que venhamos, se a gente tiver que falar de algo, que seja falar de Jesus a cada dia mais, que a gente venha falar do seu evangelho, da sua palavra, porque não é a minha nem a sua palavra que liberta, não é a sua palavra que transforma, mas a palavra desse evangelho aqui, que Jesus Cristo veio morrer. E ele tem um compromisso, e o compromisso é com a palavra dele. Ele é zeloso pela essa palavra, amém? E eu agradeço a Deus a minha rica oportunidade, eu agradeço a minha pastora nesta noite.